Eu vou começar por discordar, porque esta é a minha função, dos meus queridos amigos, para depois deixar as partes de... Nós temos várias coisas em comum, penso eu, e uma delas que temos em comum, clara, eu lanço desde já esta, é que somos os três federalistas convictos, ou seja, mas federalismo no sentido que o Rui acaba de falar, de uma Europa Federal democrática, descentralizada, mais perto dos cidadãos e com maior legitimidade, não é? Quer dizer, em que se possa ter uma palavra a dizer sobre o Presidente da Comissão e não como a situação atual em que os cidadãos estão completamente aliados da superestrutura da União Europeia. Portanto, eu vou começar por discordar e depois vamos... Se eu dizer explicitamente, eu vou começar por falarmos da Madeira e do continente. Portanto, na Madeira existe um senhor chamado Alberto João Jardim que gasta os seus fundos do seu governo, que para além de receber todos os impostos que são cobrados e gerados no território, recebe transferências do governo, recebe transferências que vêm dos impostos do continente e que vão financiar o governo regional, vão financiar os municípios, vão financiar, ele compra os jornais da Madeira, compra os clubes de futebol, faz obra que não é necessária, etc, etc. E quando nós olhamos para a Madeira, nós aqui do continente, ficamos um bocadinho revoltados, porque a Madeira está já, em termos de PIB per capita, numa das regiões mais ricas do país. E ficamos revoltados porque temos Trás-os-Montes, não é, que é mais pobre. E vemos um senhor, não é, que gasta desta maneira. Esse senhor conseguiu, eficazmente, durante os últimos 20 anos, chantagear o Governo Nacional da República e para dar sempre mais dinheiro. Mas a maioria das pessoas que estão nesta sala não fica muito confortável e não ficaria se ele agora dissesse que não queria pagar a dívida e que queria que fosse, digamos, o Governo da República a assumir a dívida regional das empresas que ele queria para os amigos. Ora bem, portanto, nós temos aqui um problema, não é? E nós aqui no continente, a maioria de nós, não vê com muito bons olhos esta situação. Ora bem, a maneira como nós olhamos para a Madeira é exatamente da mesma maneira como os alemães olham para nós e olham para a Grécia. E com razão. Vou só dar dois exemplos da Grécia, para não falar de nós. Na Grécia, 80% dos médicos não pagam imposto sobre o rendimento. Não pagam. Portanto, declaram, fogem ao fisco. Na Grécia, os grandes armadores gregos não pagam IRC. E quando a Troika lá chegou, isto foi-me dito por uma pessoa que integrava a Troika e que foi a Atenas, eles disseram, ó meus amigos, nós já criamos emprego, já criamos riqueza para o país. E, portanto, se vocês nos obrigarem a pagar IRC, o equivalente, nós, ainda por cima é barcos, não é? Tiramos os barcos do Pireu e vamos para o outro lado do Mediterrâneo e continuamos a não pagar impostos. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao conceito de risco moral, que é um conceito fundamental em economia. E vou tentar explicá-lo. O conceito de risco moral é um conceito muito simples. Quer dizer, tem alguma complexidade, mas pode ser explicado de uma forma simples. O conceito de risco moral é que se o risco daquilo que nós chamamos o agente é coberto a 100%, portanto, imaginem, nós condutores de automóvel, se o nosso risco for coberto a 100%, tivermos um seguro a 100%, nós temos muito menos cautela do que se tivermos uma franquia a pagar. Se o nosso prémio de seguro só cobrir 50% dos danos no nosso carro. Porque se cobrir 50% dos danos no nosso carro, nós temos cuidado, porque sabemos que se tivermos um acidente, nós vamos ter que suportar 50% do custo do dano. E, portanto, o risco tem que ser partilhado. Se o risco não for partilhado, o agente pode ser Alberto João Jardim, ou pode ser quem recebe, não se precavê tanto do risco. Este conceito é fundamental. E este conceito explica porque é que, portanto, eu agora vou começar por fazer a defesa da senhora Merkel, e depois criticar. Explica porque é que, e eu dou completamente razão à Merkel, não há Eurobond sem união política na Europa. Embora ela fale pouco. Portanto, eu primeiro vou dizer-lhe a razão e depois vou criticar. Mas
Porque Eurobonds é, basicamente, para quem não sabe a gíria, é mutualizarmos a dívida. Portanto, dizer que a dívida vai ser assumida por todos. Ora bem, como é que a dívida pode ser assumida por todos se o Sr. Hollande, algumas pessoas desta sala tinham grandes esperanças, eu escrevi logo um artigo no Público a dizer, ok, ele é diferente do Sarkozy, para melhor, mas esqueçam o Hollande. O Sr. Hollande fez já, no seu curto mandato, 3 coisas inacreditáveis, que passo a citar. Primeiro, diminuir parcialmente a idade de reforma dos franceses para 60 anos, quando os alemães estão a aumentar para 67. Primeira medida. Segunda medida, perfeitamente eleitoralista, contratar mais milhares e milhares e milhares de professores. E mais uma terceira medida, que também aumenta a despesa pública. É evidente que isto foi para ganhar eleições, exatamente como cá. E ganhou-as. E agora já tem o Presidente do Tribunal de Contas francês, que por acaso é um socialista, não é? A dizer aquilo que ele não pode dizer. Que é, a França vai precisar de fazer consolidação orçamental. A França vai, eu chamo consolidação orçamental, eu não vos chamo austeridade, são coisas diferentes, não tenho tempo aqui para explicar. Mas a França vai precisar de apertar o cinto. E ele está a dizer aquilo que o Hollande hoje não pode dizer, e daqui a 6 meses eu garanto-vos que o Hollande está a fazer muito semelhantemente àquilo que está a ser feito noutros lugares. E só fica do ramalhete das promessas eleitorais aquelas que não custam dinheiro, que é ter tantas mulheres ministras como homens ministros. Isto não custa dinheiro, não é? Portanto, tem não estou a desvalorizar a questão da paridade, mas estou a dizer, isto não custa dinheiro. E, portanto, essas ele vai cumprir. E as outras não vai cumprir. Portanto, é assim. Em que é que eu discordo do Viriato? É porque eu sou um otimista e ele é um pessimista. E eu vou citar algo que está nos slides dele, que ele não teve tempo para ler, mas que é uma frase fundamental para se perceber os políticos, para passar a um segundo ponto daquilo que eu queria dizer. É que é do Jean Monnet, primeiro em francês. Il est vrai que les hommes ne prennent de grandes décisions que lorsque la crise est à leur porte. Em português, é verdade que os homens, leiam, os políticos, não tomam grandes decisões senão quando a crise está à sua porta. Eu não vou nomear membros do governo e primeiros-ministros, mas já tive a ocasião de perceber, lidando com esses políticos, que eles só tomaram decisões quando estavam completamente encostados à parede. Um político, portanto, só toma decisões, um político com responsabilidades, quando está com a espada encostada à parede. E eu, quando olho para os últimos 3 meses, não vou entrar em detalhes sobre a leitura do último Conselho Europeu, que não é exatamente igual à do Viriato, a Europa, nos últimos 3 meses, deu pequenos passos inimagináveis há um ano atrás. Falar-se numa união bancária, que é, no fundo, transferir para o nível superior, supranacional, a regulação bancária, que os ingleses ainda estão a mastigar, mas que muitos países europeus já aceitam, era inimaginável há 4 meses atrás. Portanto, estou-se a dar, portanto, aquilo que me distingue, digamos assim, do Viriato, eu partilho algumas preocupações, mas é um pouco a questão de, por um lado, da natureza da decisão política e de quando é que os políticos tomam decisões. Eu acho que eles estão a tomar decisões e está-se a avançar e tenho a consciência que isto estamos de facto numa situação em que as notícias, os passos em frente vão ser dados. Esta passagem ao financiamento direto, só falar neste ponto, que vai ser antes de 2013, logo no fundo estiverem em funções, vai ser renegociado, digamos, a recapitalização da banca espanhola e o fundo vai ser aprovado em julho. Tem que haver supervisão, tem que haver um mecanismo de supervisão. Vai ser apresentado pela Comissão Europeia. Sim, até ao final do ano. Até ao final do ano. Mas vai ser antes do final do ano, Viriato.
O fundo vai estar aprovado em julho e tu vais ver que antes do final do ano o mecanismo de supervisão vai estar em... O Tribunal Constitucional não aprova terça-feira. Exatamente. O Tribunal Constitucional não tem que passar, lá está. Mas, portanto, é assim, eu acho que, não é que eu seja muito otimista, eu sou agostiniano, não é? Portanto, o Agostinho da Silva achava que, às vezes, não, eu sou um otimista de longo prazo, não é? Sendo que vai... Há sempre aquela coisa muito cruel, se quer dizer que um pessimista é um otimista bem informado, não é? Portanto, não quero entrar por aí, não quero entrar por aí. Viriato, tu não ocupes um bocadinho do meu tempo, porque o senhor vem descontar, como Sherman, o tempo Portanto, é assim, eu acho que de facto a situação é extremamente difícil, mas é extremamente difícil por outra razão. Porque, sendo federalista também, acho que a questão da revisão dos tratados é complicadíssima. É complicadíssima. Agora, onde eu acho, e aqui queria criticar a Merkel e subscrever, obviamente, coisas que foram ditas aqui, o que eu acho é que a opinião pública europeia tem que começar, e quando eu digo a opinião pública europeia, começando aqui, começando em nós três, que escrevemos para os jornais, e não sei, nós temos que começar a falar na União Política Europeia e na legitimidade democrática, e temos que começar a explicar às pessoas que não compreenderam ainda que construir uma União Política não é construir uma entidade ainda mais distante dos cidadãos, antes do contrário. A inexistência da União Política Federal faz com que a Sra. Merkel mande na Europa. Hoje a Sra. Merkel manda na Europa. E aquilo que nós temos que explicar aos antifederalistas, portanto, temos que assumir que há uma guerra entre federalistas e antifederalistas. Nós temos que saber qual é o nosso lado e temos que explicar e convencer os antifederalistas. E utilizar todos os argumentos. E um deles é este. Eu tenho um amigo artista que vive no Algarve, não é? E que me dizia, mas isto de haver uma União Europeia, digamos, com um presidente, isso faz muita confusão. E eu respondi, não é? Tu preferes ter a Sra. Merkel a mandar na Europa ou preferes ter alguém com legitimidade democrática a mandar na Europa? Eu prefiro ter alguém com legitimidade democrática a mandar na Europa. Portanto, o que nós temos que explicar, e o Viriato tem muitas obras sobre isso, é o que foi o federalismo americano. Não vai ser igual, mas temos ali algo com que nos podemos inspirar. Os debates que foram feitos na altura são extremamente inspiradores. E o Viriato tem muito trabalho sobre isso. E, portanto, obviamente que eu subscrevo aquilo que o Rui disse, em relação à questão da cidadania europeia que tem que se construir. É que não há cidadania europeia. Não há partidos políticos europeus, à exceção talvez do radical italiano, que o meu amigo António Loi, que lá está sentado atrás, é militante. É dos poucos partidos que têm duas polaridades, não é? Que já foram explicadas aqui nestas tertúlias. Primeiro, tem militantes de qualquer país europeu, e segundo, existe e deixa de existir e volta a existir. Portanto, é um partido que não existe, não é perene. O António depois poderá explicar isto melhor, se alguém tiver alguma curiosidade. Mas é assim, não há partidos europeus. O Parlamento Europeu é uma confederação. Portanto, aqueles partidos que nós chamamos de Partido Popular Europeu, nada disso existe. O que existe é, dentro de um chapéu, não é? Dentro de um chapéu existem chapéus pequeninos, com mais ou menos afinidades, não é? Aliás, isso o Rui Tavares deve ter aqui 50 histórias de guerras internas dentro do mesmo chapéu, não é? Deverás contar para os outros. Portanto, o que nós temos que criar, de facto, é, e eu acho que, por isso é que eu digo que nós temos que fazer lobby pela Europa e pela cidadania, é que isto da Europa, a política, não pode vir de cima. Ou seja, não pode ser também o dia em que eles se lembrem que, de facto, temos que construir uma Europa federal que vão impingir isto aos cidadãos. Não, os cidadãos europeus, nós europeus, é que temos que criar uma cidadania que perceba e defenda a Europa política. E depois, quando eles nos vierem propor isso, os cidadãos europeus aceitem isso. Porque há cidadãos europeus que não aceitam isso. Os ingleses, para já, não vão entrar no barco. Qualquer que seja, digamos, o projeto político europeu, os ingleses vão ficar de fora. Mas vão ficar de fora, eu digo-vos, eu estive a falar, pronto, com uma alta representante inglesa, não é? Em Portugal, com o ministro inglês, o que eu lhes digo é assim, mas os ingleses estão bons, pois é, mas a opinião pública muda de um dia para o outro. Quando a Libra, quando eles tiverem um Black Friday, como tiveram em 1990 e poucos, e quando a Libra desvalorizar, e quando eles entrarem em recessão profunda, então eles aí
e a própria opinião pública inglesa, não é? Quando estiverem desempregados, e se a Europa estiver a florescer, se o projeto político europeu estiver a florescer, então eles vão aderir, e a opinião pública de um dia para o outro vai mudar de anti-europeia e defensora da Libra, que não valerá nada nessa altura, para altamente defensora. Ora bem, isto foi apenas para estimular um pouco o debate. Portanto, eu penso que nós os três estamos alinhados em relação ao objetivo estratégico e também estamos, se me permitem, eu penso que estamos também bastante alinhados em relação ao processo e à necessidade da cidadania, etc. Aquilo que é um bocadinho diferente entre nós é que, por exemplo, o Viriato, e eu escrevi isto aqui, acha que nunca houve tanta gente tão incompetente a dirigir países. A minha visão é outra, e que também já escrevi. Nunca houve tanta complexidade na gestão europeia. E, portanto, é assim... A complexidade é o teste da competência. Não, mas é que é assim, nós agora não precisamos ter um Hamilton, um Jefferson e um Adams. Nós precisamos ter pessoas, homens e mulheres, 5 vezes melhores que um Jefferson, Hamilton, porque a realidade hoje, e termino com isto, agora começa a assustar. O Ricardo é muito mais complicado do que este. Não é assim. Até porque hoje em dia, Viriato, vamos ao debate. Eu acho que só nós os três já fazemos o debate, mas não vai ser esse o formato. Só para terminar esta ideia, hoje em dia, qualquer decisão, isso era verdade quando havia a regra de unanimidade, agora já não é a regra de unanimidade de tudo, mas hoje em dia qualquer decisão tem que ser mais ou menos sufragada, já não é por todos. Por exemplo, esta questão do tratado orçamental já não teve que ser aprovado por todos, portanto a coisa é muito mais complexa e muito mais difícil.